Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 31 a 34. E hoje o nosso tema é assunto particular. A palavra de Deus diz assim: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam o que ele estava falando. Jesus estava agora chamando os discípulos à parte e conversando com eles. Não era um assunto que seria público, mas seria um assunto particular de Jesus com os seus discípulos. Uma conversa ali de pé de orelha entre Jesus e os seus discípulos. Não era um assunto para a multidão, mas um assunto para aqueles que eram íntimos de Jesus Cristo. E conversando com os seus discípulos, Jesus ensinou sobre a veracidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, Jesus cria nisso e Jesus fez questão de mostrar para os seus discípulos a plena confiança que ele tinha de que tudo o que estava escrito a seu respeito iria se cumprir. Versículo 31 do texto que nós lemos diz assim: E tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Já temos mencionado algumas vezes em pregações anteriores aquele momento da oração de Jesus, quando ele orando ao Pai, ele pede: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus cria que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada existente em sua época, que era o Antigo Testamento, era a verdade. E ele então cria que tudo que estava escrito nela iria se cumprir, como de fato se cumpriu em sua vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, lemos: Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Vamos ver pouquinha coisa na Bíblia que falava sobre Jesus e como isso se cumpriu. Havia uma profecia sobre o nascimento virginal de Jesus, ou seja, ele nasceria de uma virgem, coisa inconcebível na nossa cabeça. Sempre para uma mulher ser mãe, ela precisa ter um marido, ela precisa ter um homem que gere a criança nela. A mulher tem o óvulo e o homem tem o espermatozoide. A junção das duas células é que forma a célula ovo, que gera ali o embrião, e depois vem o bebê. Esse processo é o processo natural, mas, segundo as Escrituras, Jesus iria nascer de uma virgem, de uma mulher que não tinha tido contato sexual com um homem. A profecia está no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. E Isaías viveu quase 700 anos antes de Jesus nascer. Então é algo que é maior do que a própria história do Brasil. Nós fomos descobertos em 1500 e estamos no ano 2021. Então temos 521 anos de história.
Isaías viveu um tempo bem maior do que esse, desde a chegada de Cabral ao Brasil até hoje. Então, a distância entre Isaías e Jesus era longa. E Isaías profetizou, previu para o futuro o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quando nós abrimos o Novo Testamento e lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 22 e 23, é aquele momento quando o anjo está conversando com José. Vejam, José estava noivo de Maria e percebeu que Maria estava grávida. Ela deve ter contado para ele, falou: José, eu estou grávida. E foi o anjo que apareceu, falou comigo, e então eu estou grávida. E aí o José, pensando com cabeça de homem: se eu não gerei esse bebê, quem gerou? Essa conversa dela é verdade ou mentira? Isso ela está aplicando para cima de mim? Então ele pensou, falou: vou terminar o noivado com ela e vou embora. Eu não fui que gerei essa criança e ela então que se vire com quem gerou essa criança. Enquanto ele pensava isso, o anjo do Senhor apareceu a ele e conversou com ele dizendo: José, não tenha medo de receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela vai ser mãe de um filho que vocês devem colocar nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e etc. e tal. E o anjo conversou com José, e José entendeu essa situação, e então Mateus conclui a narrativa desse encontro do anjo com José, dizendo o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, vai ver que depois disso, José recebeu Maria como sua mulher e não a conheceu, não teve relacionamento sexual com ela, até que ela deu à luz o seu filho primogênito e lhe colocou o nome de Jesus. José foi marido real de Maria, porém manteve a condição como se fosse um noivado. Embora ele a tivesse recebido na sua casa, não tocou nela sexualmente, até que ela deu à luz a Jesus Cristo, porque Jesus nasceria de uma virgem. E José entendeu isso e ele abriu mão dos seus privilégios como marido, mantendo-se apenas como se fosse um namorado, um noivo, sem ter relacionamento sexual com a sua esposa, até que ela deu à luz o seu primeiro filho. Depois, é óbvio, eles tiveram vida normal de marido e mulher, tiveram outros filhos. O Evangelho de Mateus nos dá o nome deles: Tiago, José, Simão e Judas. Ele tinha também algumas outras irmãs, são diferentes dos discípulos. Você pode ler isso no Evangelho de João capítulo 7 e você vai perceber que os irmãos de Jesus nem criam nele, portanto não eram ali seus discípulos. Só depois, mais tarde, quando Jesus morreu e ressuscitou, é que os irmãos de Jesus passaram a crer. Então lá no capítulo 1 de Atos, você vai encontrar esses irmãos de Jesus e a mãe dele se reunindo com os discípulos de Jesus para participar da oração, aguardando a chegada do Espírito Santo que Jesus tinha prometido que viria. Então, mas aqui nós temos Jesus nascendo de uma virgem conforme a promessa de Deus. Quanto ao local do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias, que também viveu centenas de anos antes de Jesus nascer, ele disse o seguinte, Miqueias capítulo 5, versículo 2: Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante
em tempos antigos. Cumprimento dessa profecia. Mateus capítulo 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Você deve se lembrar, você já deve ter lido Mateus 2, se não leu, depois eu te recomendo fazer a leitura. Eles chegaram e perguntaram, escuta, onde é que está o rei de vocês que nasceu? E nós vimos a estrela dele e viemos seguindo ela, chegamos até aqui, queremos saber onde está esse rei. Então, o assunto causou um grande alvoroço em toda Jerusalém e o próprio Herodes ficou ali todo atordoado com aquilo e perguntaram então para os mestres da lei, para os sacerdotes, onde o Cristo deveria nascer, e eles responderam, ele deverá nascer em Belém, e citaram essa profecia, e então os magos foram para Belém, e chegando lá, encontraram o menino, e ali eles adoraram o menino, e Herodes, depois querendo encontrar o rei dos judeus que havia nascido, para matá-lo, ele acaba mandando matar todas as crianças de 2 anos de idade para baixo, para garantir que mataria o rei dos judeus ali, não permitindo que o Messias chegasse a crescer e a cumprir o seu propósito. A gente conhece a história, Deus agiu com providência nisso, levando Jesus para o Egito e só trazendo ele depois que havia passado essa fúria de Herodes. Então, o cumprimento da profecia foi ao pé da letra. Jesus nasceu exatamente na localidade onde o profeta previu. Tem algo interessante aqui. Jesus nasceu em Belém, mas os seus pais moravam em Nazaré. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver que o anjo foi enviado a Nazaré para falar com Maria. Maria morava lá. Eles moravam em Nazaré. Quando deu o tempo que Maria estava grávida e deveria dar à luz, iria dar à luz na cidade onde ela morava, Nazaré, que fica na Galileia, não na Judéia. Belém fica na Judéia, província diferente, distante. Para isso acontecer, Deus usou algo de extraordinário. O governo de Roma, César Augusto, ele fez um decreto mandando que todos os homens se alistassem na sua cidade de origem. E então José, que era da linhagem de Davi, teve que ir até Belém, que era a cidade de origem dele. Ele foi acompanhado da sua mulher, que estava grávida. E durante a viagem aconteceu da Maria dar à luz. E então Jesus nasceu em Belém, mas a moradia deles era em Nazaré. Depois que eles voltaram do Egito, terem fugido da matança que Herodes fez, ficaram um tempo no Egito. Depois que eles voltaram do Egito, ele não quis continuar morando ali naquela região da Judéia e ele preferiu voltar para a Galileia e foi morar de novo em Nazaré, que era a sua cidade de origem, e é daí que vem o nome de Jesus Nazareno, ou seja, da cidade de Nazaré. Mas ele nasceu em Belém da Judéia e cresceu na cidade de Nazaré. O Antigo Testamento é muito rico em profecias sobre Jesus Cristo. Há mais de 300 referências a Cristo no Antigo Testamento. E todas elas têm seu cumprimento em Jesus. E nós podemos identificar muito disso no Novo Testamento. Outra coisa que Jesus falou com seus discípulos nessa conversa particular, nesse assunto particular aí deles, Jesus ensinou que a grande vitória chega depois de uma grande luta. Versículo 32 e 33 diz assim: ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para dar a sua vida. Uma planta, antes dela crescer e florescer,
primeiro a sua semente precisa ser enterrada. Primeiro vai para baixo e depois para cima. Uma planta, para crescer muito, ela tem que fundar suas raízes no chão. Um prédio, antes de construir todos aqueles andares bonitos, precisa se fazer o alicerce, a fundação. Depois então vem os vários andares. E antes de você subir muito, Deus precisa empurrar você um pouco para baixo. É necessário travar grandes lutas para se ter grandes vitórias. É necessário descer para poder subir. É necessário ser humilhado para poder ser exaltado. No caso de Jesus, ele iria descer até as partes mais baixas da terra. Não era só para ser humilhado, nem para nada disso, porque ele já era uma pessoa humilde. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado em forma de servo, foi submisso até a morte e morte de cruz. Então Jesus desceu muito e diz depois que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra, em todos os lugares. No caso de Jesus, ele estava fazendo um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. Ele estava morrendo em substituição a nós. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele estava nos substituindo na morte. Ele estava sofrendo a condenação em nosso lugar. Ele estava recebendo o castigo que nós merecíamos. O profeta predisse isso da seguinte maneira, Isaías 53, preste atenção nesse texto. Versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Versículos 5 e 6, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A morte de Jesus foi em substituição a nós, mas para poder nos dar a vida, ele morreu. Para chegar à ressurreição, ele primeiro enfrentou a humilhação e a morte. Uma grande vitória só vem depois de uma grande luta. E Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos. Estamos indo para Jerusalém, mas eu não estou indo para lá receber coroa de ouro. Eu estou indo para lá receber uma coroa de espinho. Eu não estou indo para lá sentar num trono. Eu estou indo ser pregado numa cruz. Primeiro vem a grande luta. Depois vem a grande vitória. Primeiro se cava os alicerces, se faz a fundação, depois se constrói os vários andares. Primeiro uma planta cria raízes e depois ela cresce em direção ao céu. Primeiro a humilhação, depois a exaltação. Terceira coisa que aconteceu nesse assunto particular de Jesus com os seus discípulos. Jesus falou de coisas que os discípulos só entenderam mais tarde. Versículo 34 diz: os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto. E eles não sabiam do que ele estava falando. Nem sempre nós estamos prontos para entender tudo o que ouvimos. Nem sempre as pessoas estarão prontas para entender tudo o que nós falamos.
Mas uma boa semente, ela pode resistir o tempo ruim e florescer no tempo certo. A palavra de Deus pode ser semeada até sobre quem não a entende agora, que ela continuará ali e ela dará fruto no tempo oportuno. Para entender a palavra de Deus, precisamos da iluminação do Espírito Santo. E Jesus quer que você seja iluminado para entender a verdade da palavra dele. A Bíblia diz que o homem natural não é capaz de entender nem de aceitar as coisas do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Há um momento em que o homem vive em cegueira espiritual. Tinha um hino muito bonito que cantávamos antigamente, na época em que eu me converti, que dizia assim: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Cegueira, cegueira. Nós, quando não conhecemos Jesus, nós estamos cegos, mas Deus pode trazer a nossa visão espiritual de volta. E isso se chama iluminação. Quando o Espírito Santo gera em nós a vida de Deus, nós somos iluminados. E quando nós abrimos a Bíblia para ler, depois de haver nascido de novo, nós conseguimos entendê-la e receber o recado de Deus para o nosso coração quando nós já somos nascidos de novo, temos o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito está em cegueira, não é capaz de entender. Mas quem tem o Espírito tem a iluminação e pode entender a palavra de Deus. A minha oração por você é que você possa receber tudo que Deus tem para a sua vida, a Jesus Cristo, que o Espírito Santo entre na sua vida, que ele ilumine você, para que você entenda a palavra de Deus, entenda os propósitos de Deus, entenda o projeto que Deus tem para a sua vida. Você pode confiar completamente na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Você pode ficar tranquilo quando experimentar uma grande luta, porque ela está anunciando que uma grande vitória vem por aí, porque ela é a preparação para algo maior, para algo melhor. Você pode ter esperança quando você falar e não for compreendido, ou quando ouvir e não compreender, porque até os discípulos de Jesus, que tinham o melhor mestre com eles, numa conversa particular, eles também ouviram e não entenderam nada. Chegará o momento onde tudo ficará claro. Eu quero orar com você neste momento. Te convido a curvar a cabeça, fechar seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus e diga a Deus o seguinte: Deus, eu quero ser iluminado. Eu quero, quando abrir a Bíblia para ler, eu quero entendê-la. Eu quero entender as coisas espirituais. Eu quero entender essas questões de fé. Abre a minha mente, abre a minha visão espiritual, abre os meus olhos. Senhor Jesus, vem transformar a minha vida. Eu não quero ficar naquela condição que os discípulos estavam quando não entendiam nada. Eu quero ficar na condição que eles se tornaram depois, quando receberam teu Espírito Santo, foram iluminados e então tinham um entendimento aberto para as coisas de Deus. É assim que eu quero viver, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa oração que você fez comigo possa chegar ao céu. Que Deus te responda atendendo ao seu clamor. Que Ele entre na sua vida, iluminando a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua alma, para que você possa entender as coisas de Deus.
Se essa mensagem foi uma bênção na sua vida, compartilhe-a com seus amigos. Curta aí no canal deixando o seu like. Se quiser fazer comentários, pode comentar em nosso canal. E se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.